Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, que nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus. Senhor, Hosana ao filho de Davi, bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei, adoremos ao que venceu, celebremos ao Rei. Celebramos teu nome, Senhor. Eu abro as portas do meu coração para que diante do altar eu adorarei o Rei da Glória. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós estamos no mês das Escrituras. A propósito, se você não tem ainda esse pequeno cartão lembrete para você lembrar da nossa visão e dos 8 fundamentos, você pode pegar aqui ou pode pegar na recepção, que o pessoal está distribuindo. Coloca lá
no meio da sua Bíblia, no Salmo 1 ou no Salmo 100. Logo, logo você vai receber um para colocar na geladeira, não é? Logo, logo você vai receber um para papel de parede do computador. E quem sabe, né? Você consiga memorizar Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo que diz assim, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Eu não sei se você já ouviu falar, esse tempo de internet tem muita palavra nova, que as pessoas vão se perdendo no oceano de palavras novas, uma enxurrada de palavras novas que vão surgindo, não é? É o internet case, a cada hora surge uma. Mas uma palavra muito usada esses dias é a palavra spoiler. Quantos aqui sabem o que é um spoiler? Levanta a mão aqui. Tem uma meia dúzia, 2 dúzias, né? O resto deve estar dizendo que isso come, né? Isso pode comer antes de dormir. O que é um spoiler? Spoiler é mais ou menos assim. Não tem aquela pessoa que quer contar um filme para você. Você vai ver o filme, mas ele quer contar. Eu sei o que acontece. Olha, a mulher do mocinho morre no final, aí ele se mata. Tem cara que quer contar o filme dentro do cinema, né? E às vezes tudo que você quer dizer, pare com isso. Não faz isso. Pois é, o nome disso é spoiler, né? Agora você vai dizer assim, deixa de spoiler, não manda. Andam dizendo que a Bíblia é o spoiler das novelas bíblicas, né? Você lê lá, fica sabendo como vai ser tudo. É interessante que você entenda que a Bíblia, se você quer conhecer a Bíblia, é meio difícil conhecê-la sem conhecer a sua profecia, sua palavra profética. A profecia é como se fosse um spoiler de como vai ser o fim da história, o fim do mundo. Está tudo aqui. Como vai ser, como será o fim da civilização como a conhecemos. E você pode achar que é muita arrogância, e você até pode pensar assim, mas não há como provar que o que você está dizendo é verdade. Não há como provar que a profecia se cumpre na sua inteireza. Meu querido, há farturas de provas, inclusive com os principais impérios da história, todos eles foram profetizados, de onde viriam, como seriam, quando acabaria e quem assumiria. Existem capítulos que são quase que um verdadeiro resumo da história da humanidade nos últimos séculos. Daniel 11, por exemplo, parece um resumo da história humana. Mas de todas essas provas proféticas, há uma que é muito especial para mim, que é a fundação do Estado de Israel, mas especificamente a fundação do Estado moderno de Israel. Hoje você sabe que existe um país chamado Israel. Embora nos países árabes, Israel não está no mapa. O ódio é tanto que não existe no mapa mundi Israel. Mas você sabe, existe um país chamado Israel, sua capital Jerusalém, a capital moderna é Tel Aviv. Mas antes de eu nascer, um pouquinho antes de eu nascer, uns 18 anos antes de eu nascer, não havia o Estado moderno de Israel. A própria Escritura havia profetizado de que se eles fossem desobedientes a Deus, eles deixariam de ser aquele povo abençoado naquela terra, e eles seriam um povo que seria espalhado pelo mundo inteiro. Aliás, vá ler o livro de Ezequiel e você vê os detalhes. Deus chega a dizer que os inimigos iam voltar e assumir a terra, e a terra não seria frutífera. Mas depois Deus ajuntaria esse povo de Israel, ajuntaria ele de todas as nações,
e eles habitariam felizes na sua terra. Eles seriam de novo uma nação. E isso era um problema sério para uma geração antes de eu nascer, porque você que estuda história sabe o que aconteceu com o povo de Israel na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, com Hitler. Eles não eram uma nação, eles eram apenas um povo pelo mundo. Obrigado. Inclusive muitas nações não queriam sua presença. O Brasil não queria a presença de Israel. O Brasil expulsou os judeus que fundaram a primeira sinagoga da América Latina em Recife. O Brasil perseguiu os judeus. Eles foram perseguidos no Brasil, perseguidos em Portugal, perseguidos na Espanha, perseguidos na Alemanha, perseguidos na Rússia, perseguidos no mundo inteiro. E a profecia dizia que esse povo voltaria a ser uma nação com a capital, Jerusalém. Então as pessoas olhavam para o quadro e diziam: está vendo que isso não vai acontecer? Um teólogo chamado Berkhoff, muito respeitado, eu tinha até poucos dias a literatura, um chabocão de teologia, ele dizendo: isso não vai acontecer. Nem os teólogos, nem alguns teólogos criam que isso é improvável. Isso é contra todas as lógicas. Pois é, profecia é assim, é contra todas as lógicas. Então, em 1948, aconteceu. A ONU declarou, reconheceu como nação soberana a nação de Israel, numa sessão dirigida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. O moderno Estado de Israel surgiu em 1948. Mas como se não bastasse, ao surgir, todos os povos em redor declararam guerra. Se eles voltarem a ser nação, nós acabaremos com eles. Nós os jogaremos dentro do mar. Os vizinhos eram uns meninos bons, uns povos bons. A Síria, Egito, Irã, Iraque, a Arábia Saudita, todo mundo ali em volta. A gente vai acabar com eles. Isso não vai acontecer. Como é que uma nação, o profeta Isaías perguntou, pode uma nação ser formada num só dia? Então como é que uma nação formada num só dia vai enfrentar uma guerra com coalizões internacionais? A gente não sabe o que foi o milagre maior. Se foi Israel voltar a ser nação ou se foi vencer a guerra. Sozinho. Venceu todos os seus inimigos e se estabeleceu na terra. As pessoas aqui no Brasil que eram crentes e que ouviam seus pastores dizendo assim: olha, um dia esse povo vai voltar a ser uma nação. Essas pessoas puderam ouvir dos seus pastores dizendo: meus irmãos, a profecia se cumpriu. Essas pessoas puderam ouvir pelo rádio: a profecia se cumpriu. Existe agora uma nação chamada Israel, sua capital é Jerusalém, como predisse as Escrituras. Hoje eu quero que você entenda que se nós queremos conhecer as Escrituras, nós temos que destinar um interesse verdadeiro. Interesse verdadeiro te leva mais longe do que a inteligência. O interesse verdadeiro na sua profecia. O que é o futuro da história? O que é que as Escrituras dizem sobre o futuro da humanidade? Quando você conhece profecia, quando você conhece profecia bíblica, e você fica ouvindo esses analistas falando sobre o futuro, dá vontade de rir e ao mesmo tempo você tem muita misericórdia deles, porque a história vai ser exatamente o contrário do que eles acham que vai ser. Porque eles não entendem que já foi dito quando será, onde será, como será. Às vezes a gente tem que dizer umas coisas assim tão básicas, tão práticas em profecias, que quem não conhece nada deve ficar assustado. Eu, por exemplo, gostaria de um dia tomar banho no rio Eufrates. O rio Eufrates é um rio lindo, bonito, famoso, importante. Eu gosto de rios. Importante para a história
da humanidade. Mas qualquer pessoa que morar naquela região ficaria assustado se eu dissesse para ela: olha, esse rio vai secar. O rio Eufrates vai secar. E da mesma maneira como pessoas duvidaram da formação da nação de Israel, iriam dizer: isso é improvável, isso é impossível. Mas essa é a beleza da profecia. A profecia em si mesmo é um milagre. Se eu dissesse lá no Egito, se eu fosse lá e falar: ó, 4 cidades daqui vão se converter ao Deus de Israel, não só isso, vão adorar junto com Israel um dia. Vai ter um culto com 4 cidades convertidas adorando ao Deus de Israel. Eu provavelmente ouviria: isso é improvável. Tudo em profecia é improvável. Noé falando à sua geração sobre o dilúvio: olha, vai vir aí uma chuva, vai vir um pau d'água aí que vai inundar o mundo inteiro. É claro que isso era improvável. Quando você se apaixona por profecia da Escritura, você mergulha no improvável. E você sabe as coisas antes dos jornais. E tem dia que você tem que rir dos jornais. Tem dia que você tem que pensar assim: poxa, esse pessoal não sabe de nada, absolutamente não sabe de nada, e Jesus tem a misericórdia de suas almas. Eu quero hoje, num certo sentido, não só desafiar você a querer conhecer a profecia das Escrituras, mas eu quero que você esteja consciente sobre pelo menos 4 eventos futuros em profecias que são extremamente importantes para você. 4 eventos que serão marcantes para a história da humanidade e que passa diretamente pela tua vida, pelas tuas escolhas, pela maneira como você obedece a palavra do Senhor ou não. O primeiro também é totalmente improvável. O primeiro é o desaparecimento de um povo. Há um povo que vai desaparecer. Eu nem quero chamar esse povo hoje de igreja. Prefiro chamar hoje de os escolhidos. Houve um teólogo antigo da Igreja Católica que ele dizia assim: Deus tem muitos que a igreja não reconhece. E a igreja tem muitos que Deus não reconhece. Haverá um evento bíblico que as Escrituras chamam, e nós gostamos de chamar de o arrebatamento dos salvos. Nessa atual dispensação, a maior parte desse povo vem da igreja de Jesus Cristo, de todas aquelas pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, se reúnem em nome de Jesus, foram batizados, se arrependeram dos seus pecados e estão esperando. Por isso, vai desaparecer um povo, simples assim. Isso também é improvável, não é? Por isso que a profecia é sobrenatural, porque ela arrebenta todas as lógicas, ela arrebenta todas as perspectivas humanas. Nenhum de nós, o homem natural, não vai achar explicações para o desaparecimento de um povo. Não existem explicações sociológicas, filosóficas para um povo inteiro desaparecer na terra. Não é a primeira vez que Deus vai levar pessoas vivas para o paraíso. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez também que Deus, ao interferir para castigar uma civilização, resolve preservar alguns. Por exemplo, quando Deus interferiu para castigar Sodoma e Gomorra, havia a família de Ló, e Deus tirou aquela família daquele lugar. Muitas vezes, Deus vai interferir e reserva um livramento para alguns. Quando Deus interferiu com o castigo no tempo do dilúvio, Deus retira a família de Noé. Dessa vez, Deus mais uma vez vai intervir
punindo, castigando uma civilização inteira. E dessa vez vai tirar não só uma família, mas um povo inteiro. Formado, segundo Apocalipse capítulo 7, de gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Como é que funciona isso? Algumas pessoas chamam isso de segunda vinda de Cristo. Tecnicamente não é uma segunda vinda, porque Jesus não vem à terra. Essa profecia, a profecia mais linda da Escritura, é descrita com detalhes em 2 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. E ela nos diz que o Senhor descerá nos céus até as nuvens e nós subiremos ao encontro deles, ao encontro do Senhor nos ares. E com corpos transformados estaremos para sempre com o Senhor. Outros textos bíblicos nos contam da chegada. Como é que é a chegada? Esse povo vai desaparecer, vai ser levado para um lugar específico. E como é que é a chegada lá? O que vão fazer lá? Tem uma festa chamada de As Bodas do Cordeiro. É uma espécie de casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. É um festão enorme, dura 7 anos. Você deve achar isso muito esquisito, não é não? Você deve achar isso estranho pra caramba. Pois é. Todo aviso profético é estranho demais. Quando o homem mais poderoso do seu tempo, Nabucodonosor, recebeu uma profecia, ele estava no seu palácio, ele estava dizendo assim: esta é a Babilônia que eu criei para a minha própria glória. E foi dada uma profecia para ele que disse assim: olha, tu vais ser retirado do teu reino e tu vais viver entre os animais, vai ser molhado pelo orvalho do céu, vai se comportar como um animal, suas unhas vão crescer, vai crescer pelo sobre o seu corpo. Essa profecia dada para um rei, é claro que ela era improvável. Imagina alguém chegar para o Obama e dizer assim: ó, tu vai perder a presidência mês que vem e você vai morar com os porcos, né? Suas unhas vão crescer, você vai ficar cabeludo, vai parecer um lobisomem. Aliás, a historinha do Nabucodonosor, os estudiosos dizem que foi uma doença chamada licantropia. Não me interessa. Interessa que a profecia se cumpriu. Então, quando eu estou dizendo aqui a você que vai aparecer um povo, isso é tão improvável que tem até um episódio dos Simpsons mostrando o dia do arrebatamento. Eu que sempre gostei de Simpsons, a primeira vez que eu assisti Simpsons, falei: esse negócio vai tomar conta de gerações, né? Eu saía da igreja, lá o fuso horário era diferente. Eu saía da igreja, eu quero ver Simpsons. Aí minha esposa falava: que negócio de Simpsons? Sim, esse é uma agora tá com negócio de Simpsons, né? História de Simpsons, né? Então, houve o fim do mundo, o arrebatamento. E eles olham, para quem assiste vai saber o que eu estou dizendo. Eles olham para a casa dos Flanders e os Flanders estão subindo. Olha que humilhação. Flanders, a família Flanders subindo, né? Eles, no seriado eles são cristãos piedosos, né? Está subindo. Aí o Homer percebe que ele vai ficar, né? O Homer sempre se dá mal. Aí ele olha para o lado, Lisa está subindo. E ele pega no pé dela e diz: aonde pensa que vai, mocinha? Até Simpsons, até os editores, os roteiristas de Simpsons resolveram brincar com a história, porque é ridículo. Vai desaparecer um povo vai ser arrebatado da terra. Engraçado que Jesus disse que será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé era ridículo ou não era? Gente, vamos comigo, Noé devia dizer, né? Vamos comigo. É doido, lá é o doido da arca. Olha o doido, né? Vai o doido construir esse navio dele. Olha o bicho maluco, olha o doido. Lá vai o doido, né? Mas a Bíblia diz, Jesus Cristo falou: será como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. O casamento se tornou leviano, era um dos sinais. Casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e engoliu a todos.
Meus queridos, nós temos o desafio de nos reapaixonarmos pela vinda de Jesus Cristo. Essa igreja moderna, ela é meio sem paixão pelo sumiço, pelo arrebatamento de um povo. Mesmo entre os crentes, há muitos grupos mais liberais que não acreditam num sumiço, num arrebatamento. Esse é o primeiro grande evento. Vai sumir uma galera. Na minha adolescência, estudei muito profecia. Eu era assinante de uma revista chamada da Meia-Noite, uma organização profética que existe até hoje. E como aquilo foi bom para mim. E eu ficava pensando assim, poxa, vai que rola mesmo, vai que acontece. Como é que o Cid, naquela época, o Cid Moreira, hoje é o Bonner, como é que o Cid Moreira vai falar disso? Boa noite. Desapareceu um povo urgente, né? Como é que ele vai falar? Que onda é essa? Né? Como é que alguém explica? Eles não vão pregar as escrituras, eles não vão crer. Qual é a explicação para o desaparecimento de um povo? Mais tarde eu fui estudar os movimentos de nova era, e eu vi que a explicação está pronta. Tem até um cantor antigo da Assembleia de Deus chamado Cícero Nogueira. Procura saber quem é esse cara. Uma música dele sobre o arrebatamento. É meio que uma resposta, a resposta que o mundo queria dar. A resposta que estava sendo bolada, e está sendo, é que o mundo vai ter um surto de aparecimento de discos voadores. Porque até a Igreja Católica está envolvida nisso. Ela tem o maior telescópio que a humanidade possa ter. Doutrinas católicas vão mudar em breve. Porque acredita-se que seres do bem das galáxias vão fazer contato com a nossa civilização. A nossa esperança está nesses ETs. E eles vão ajudar a humanidade a evoluir. Só que existem algumas pessoas que são muito atrasadas. São muito cabeça duras. Muito intransigentes. Muito teimosas. Adivinha quem são essas pessoas, né? Faz só uma ideia. E essas pessoas serão levadas em discos voadores para outras civilizações a fim de serem recicladas. Eles são obtusos demais, são fanáticos demais, são teimosos demais. Eles só acreditam num caminho único, né? Então eles serão levados para outras dimensões para serem reciclados, para se adaptarem, quem sabe um dia voltando aqui. Está pronto. A explicação foi disco voador. Daqui a pouco, você vai ver como pessoas podem manipular esse tema e assustar a humanidade. Esse é o primeiro evento. Vai sumir um povo. O segundo evento, o que acontece depois que esse povo some? O segundo evento é um período que a terra vai enfrentar, que nós chamamos comumente de a grande tribulação. São 7 anos, os piores 7 anos que a humanidade já viu. Jesus Cristo disse que a tribulação daqueles dias vai ser tão feroz que não houve dias antes e nem haverá iguais àqueles dias, não haverá depois. E se não fosse por causa dos escolhidos, tais dias não teriam sido abreviados. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Por que é que essas coisas não acontecem agora? Porque ainda não aconteceu o sumiço de um povo. Esse período, grande tribulação, funciona mais ou menos assim. No começo, vai parecer que está tudo muito bem. Tudo muito bem. O mundo estará em paz, unido, globalizado, provavelmente pensando do mesmo jeito. Quem sabe uma moeda única. Quem sabe nem haverá dinheiro real, apenas virtual. Então no começo será maravilhoso. Só que de vez em quando
começa a rolar aqui umas coisas barra pesadas. E o nível vai aumentando. E chega uma hora que essas coisas barra pesadas vão acontecendo quase todos os dias. Eu estava na frente da TV quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. Estou ouvindo um áudio aqui que não é... Alguém ouviu, não? São extraterrestres. O que eu estava dizendo? Torres Gêmeas. Eu estava na frente da TV quando aconteceu. E em minutos, o mundo inteiro estava apavorado. Nesse período de grande tribulação, Torres Gêmeas não é nada. Não é absolutamente nada. Eventos do tipo Torres Gêmeas vezes 1.500.000 vão acontecer direto, toda hora. Problemas ecológicos, catástrofes jamais vistas. Você não sabe o que é problema ecológico. Imagine um corpo celeste caindo no mar e matando a terça parte dos peixes. Imagine eventos acontecendo que matando a terça parte dos homens, da vegetação, não vai sobrar quase nada. Menos da metade fica no final, é só ir fazendo as contas. Isso é a grande tribulação, chamado no Velho Testamento de o dia do Senhor, e por alguns profetas de o grande e terrível dia do Senhor. Em alguns daqueles dias, a Bíblia diz que os homens desejarão a morte, mas a morte foge deles. Você não está preparado, talvez, para o que virá. Isso é a última semana de Daniel, que ainda falta, já aconteceram 69, falta a semana de número 70, terrível, coisas horríveis estão vindo por aí. O terceiro grande evento, que é importante que você compreenda e que passa pela sua vida, é o que nós chamamos de o reino do anticristo. Nesse período, vai surgir um homem que vai governar o mundo inteiro. Isso é um sonho antigo. O mundo já teve modelos, protótipos desse cara, mas esse cara é o próprio. Como é que alguém consegue governar o mundo inteiro? Pois bem, a Bíblia dá os detalhes do governo, os bastidores das alianças internacionais, tem todos os spoilers lá, tudo. Como vai acontecer, as cidades envolvidas, as nações envolvidas. E o controle que esse homem vai exercer passa por uma marca de um número, que a Bíblia diz o número, está escrito. Abre sua Bíblia, é Apocalipse capítulo 13. Às vezes as pessoas dizem assim, de onde é que vem essa ideia do número 666? Ora, a Bíblia disse o nome do figura. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, ele é chamado de a besta que sai do mar. Diz, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa ruma de chifre que o cara vai ter, é tudo simbólico, tá? São linguagens proféticas. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais. Para as pessoas que gostam de sinais e maravilhas, isso aqui é um espetáculo. O cara opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quem é que não vai crer num homem bonzinho desse? Não é? O homem faz sinais. Não se iluda com sinais. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa de quê? A isca é os sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. O cara vai fazer uma imagem, vai fazer a imagem tipo falar. Não sei se isso é tecnologia, não sei se isso é sinal, para que
não só a imagem falasse, como também fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então é o seguinte, você está avisado, né? Você está avisado. Não, profecia era difícil demais de entender. Não, está escrito, o número do cara é 666. E com a marca desse número, ele vai controlar o mundo inteiro. A coisa funciona assim. A carteira de identidade das pessoas, nessa época, é essa marca. Hoje, muito se fala que vai ser um chip. A Bíblia não diz chip, mesmo porque nem tem o conceito de chip nas escrituras. Não me interessa o que seja. Pode ser uma tatuagem. E pode ser um chip, por que não? Mas parece que há algum controle tecnológico. Se a gente pegar ao pé da letra em tecnologia, a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Você, que terá a marca da besta, eu espero que não tenha, mas se você ficar aqui, você terá a marca da besta na sua mão e você vai chegar ali no supermercado Araújo e você vai fazer as suas compras, né? E você só vai passar a sua mão debaixo do leitor, né? E vai sair lá o seu saldo e espero que não seja o seu. Vai sair quanto você gastou naquela feira, vai sair uma nota fiscal, pronto, é assim que funciona, né? As pessoas gostam de fazer pegadinhas, né, para ver se a Bíblia é um livro contraditório. Ah, mas quem não tem mão? Se vai ser a mão direita, a pessoa que não tem mão, a Bíblia diz na mão direita ou na fronte, não tem problema. Ah, se ele não tiver fronte, ele está morto, né? Se ele não tiver testa, porque ele morreu. Se não tiver mão, vai ser na testa, chega lá no caixa. Agora, presta atenção como profecia é improvável. Vou lhe contar uma história. Eu tenho 50 anos de idade. Muito foi vivido no meio da cristandade. Na minha adolescência, a gente contava essas coisas aqui para as pessoas. Não havia internet. Não havia chip. Não havia computador pessoal. Não havia muita tecnologia do que se tem disponível hoje. Não havia Wi-Fi. O Wi-Fi se tornou tão importante que o cara convida uma menina para ir para o restaurante, ela não quer saber o do prato. Ela quer saber se lá no restaurante tem Wi-Fi, né? Ela quer ficar navegando lá no restaurante. Então, a gente contava essas coisas para as pessoas. E é claro que a gente era chamado de biruta. A gente dizia que era possível surgir no futuro um sistema que controlasse o mundo inteiro através de uma marca. A gente dizia que era possível o mundo se unir de maneira tal que tivesse um governador só. E é claro que as pessoas achavam que a gente estava viajando na maionese. Pai, vocês são muito fanáticos. Agora eu lhe pergunto hoje, quem é que duvida disso? Independente de ser uma coisa como a Bíblia diz ou não, quem é que duvida que os seres humanos vão ser marcados feito gado? Algumas experiências já estão sendo feitas, as árvores já estão chipadas. Árvores controladas via satélite. Vacas controladas via satélite. Pequenos tubarões, peixes, onças controladas via satélite. Por que você acha que não vão controlar você? Tudo isso que fazem é apenas testes para adaptar, para melhorar, aperfeiçoar a tecnologia para o futuro. Inclusive, já existem experimentos de pessoas sendo controladas por um chip. Inclusive com brasileiros envolvidos. Brasileiros fazendo parte de um projeto piloto. A grande pergunta é de que empresa virá? A
Até os nomes das empresas já são escancarados. A Motorola tem um projeto chamado Mondex. Procura saber o que é Mondex. É um chip menor do que um grão de arroz, que pode ser implantado na pele das pessoas e controlar pessoas à distância. O que muitas pessoas não sabem é que substâncias venenosas também podem ser colocadas nesses chips. E todos aqueles que se rebelarem contra o sistema no futuro serão detonados à distância. Quando eu falo do reino do anticristo, que as pessoas não vão poder nem comprar, nem vender, não podem fazer nada sem a marca do anticristo na mão direita ou na fronte, a marca do seu número, que é 666. Quando eu falo disso, algumas vezes eu já encontrei pessoas tentando escapar do anticristo. A lógica era mais ou menos assim. Quer dizer que se eu ficar aqui, como eu sei dessas coisas aí que você está me dizendo, eu posso. Porque, às vezes, evangelizando algumas pessoas a longo prazo, a gente tem que dizer que Apocalipse 14 diz que Apocalipse 6,14, quem receber essa marca, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e o seu tormento não tem sossego algum, o seu clamor sobe pelo século do século. Nessa hora a pessoa quer dizer que eu me ferro no final, então eu tenho que dar um jeito, né, de escapar. Se eu não estiver envolvido naquele povo que desapareceu, se eu me encontrar aqui no meio da tribulação, e quando esse cara aparecer, eu já estou sabendo aí dessas informações, né, porque eu sou esperto. O cara pensa, eu sou esperto, estou sabendo, né? Aí eu tenho que aguentar 7 anos, eu só preciso aguentar 7 anos sem receber a marca. O cara pensa na cabeça dele. O cara que quer enganar o anticristo, ele devia ser o anticristo, né? Aí ele pensa assim, aí eu fujo para as matas, né? Vou comer coquinho nas matas, vou sobreviver, vou fugir do sistema. Porque muitos, os que rejeitarem, serão mortos, serão decapitados, né? Quem aqui gosta de decapitar gente? Isso é uma outra longa história, Mas ele pensa assim, eu vou fugir, eu me dou bem. Veja bem, é o cara que acha que pode viver levianamente, ouvindo o evangelho, não tomar uma decisão, rejeitar o evangelho, viver como um mundano, e no fim, ainda se safa, engana Deus e o anticristo. Eu vou ler um texto para você e você me diz se é possível ele fazer isso. Vamos lá, a Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Você me diz se é possível ele escapar. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aliás, deve ter aqui um bocado de gente pensando assim, como é que eu escapo? Eu me lembro de um rapaz, ele era tão nó-cego em retiro, ele dava tanto trabalho, mas tanto trabalho, que uma vez os conselheiros pegaram ele, uma moça falou assim, mas rapaz, fulano, você conhece o evangelho, você não toma jeito, se Jesus voltar, o que vai ser de você? Ele disse, eu escapo, me converto na tribulação, pode deixar. Então, diz assim, 2 Tessalonicenses 2, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, veja o versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, não é o avivamento que estão prometendo aí, apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É isso que ele quer. Versículo 7 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está por aqui, tá? Tem a turma dele preparando o cenário. E aguarda somente que seja afastado agora o que o detém. Isso que o detém é a presença do Espírito Santo na igreja, que uma vez que sumir um povo, essa presença é retirada, e Satanás fica livre para assumir a terra,
e enviar o seu secretário, que é o anticristo. Aí diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, presta atenção, você que quer enganar o anticristo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. A pergunta é: vai se converter gente na tribulação? Vai. Inclusive a nação de Israel, até que enfim, vai reconhecer Jesus Cristo como seu Messias. Vai se render ao Messias. Mas que tipo de gente vai se converter na tribulação? Certamente não você. Você que rejeita o evangelho, você não vai se converter na tribulação. Você vai ser seduzido e você vai acreditar no anticristo. Vai ser enviado para a terra um negócio chamado operação do erro, que eu às vezes gosto de chamar de espírito da mentira. E vai entrar nas pessoas. E as pessoas vão ver o anticristo como sendo o cara. Diz a Bíblia, ele tem cara de cordeiro, mas ele fala como dragão. As sociedades esotéricas o chamam de Senhor Maitreya, Lorde Maitreya. As sociedades esotéricas esperam por ele. O islamismo espera por ele. No islamismo ele é chamado de Imam Mahdi. O problema é saber se ele vem dos sunitas, se ele vem dos xiitas, se ele vem da família de Maomé, se ele vem da família de Saddam Hussein, sei lá de quem. O problema é só decidir. Eles esperam, o mundo inteiro esperam um líder que os conduza. E aí você que rejeita o evangelho hoje, a Bíblia diz, ó, todo mundo que rejeitou, que não acolheu a verdade, vai ser enganado. Então quem vai se converter é quem não fez o que você está fazendo. Ouvindo, enrolando, ouvindo, enrolando. O evangelho do reino vai ser pregado, quer dizer, que vai dizer que tem um rei chegando, e pessoas sinceramente vão acolher essa palavra, mas você que não acolhe hoje, será cego, enganado, seus sentidos serão embotados, de maneira que você vai pensar que o anticristo é do bem, é um homem de Deus. Eu uma vez reuni uma família, havia jovens na família com dúvida, e havia uma pessoa que pensava assim: poxa, eu posso ser crente do meu jeito, não quero compromisso. Eu não quero compromisso. E antes de eu dizer sim ou não, quando eu li essa passagem do que o anticristo vai fazer com pessoas que rejeitam o evangelho hoje, a pessoa olhou para mim e disse: rapaz, se não fosse esse tal de espírito da mentira, ia dar tudo certo. Se não fosse isso aí, meu plano era perfeito. Não existe plano perfeito. Quando o evangelho chega ao teu coração, o dia de receber o evangelho é quando? É quando? Hoje. Algumas pessoas conseguem enrolar por 1, 2, 3, 20 anos. Fica só um simpatizante do evangelho, sem a coragem de tomar uma decisão, de dizer: peraí, eu já recebi demais, já chegou a minha hora. Como é que você não vai ser enganado por um cara? Ele vem com todo o poder de Satanás, com toda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Se você me perguntar sobre essa igreja evangélica que está aí, se ela está preparada para enfrentar o anticristo, está não. Está nada. Eles nem sabem que existe o anticristo. Eles só ouvem sobre o quê? Sobre prosperidade, sobre onde pisar a planta do seu pé vai ser seu, sobre essas besteiras, sobre essas infantilidades, como se o objetivo da vida cristã fosse prosperar financeiramente, fosse comprar um carro, comprar um apartamento. Eu tenho 2 carros, 2 fazendas,
eu tenho 2 Ferraris, eu tenho um edifício, eu sou a Memorial, né? Como se o objetivo do evangelho fosse... Não é não, meus irmãos. O evangelho é tudo ou nada. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, achá-la. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui para avisar. O rei está voltando. Não brinque com isso. E aí, para a gente não se estender mais, eu quero falar sobre o último evento. Porque, veja bem, primeiro que eu falei, qual é o primeiro evento? É o sumiço de um povo. O segundo, o terceiro, o reino do anticristo. Vai ser revelado o Satanás Júnior, né? Que a gente podia chamá-lo assim, né? Mas como é que isso tudo termina? Porque esse povo que foi tirado, como diz, eu não uso muito a expressão tá de boa. Mas esse povo que foi tirado da terra, enquanto esses 7 anos o pau está quebrando, esse povo está de boa. Tá? Nas bodas do Cordeiro. É incrível, é uma festa incrível. Então como é que termina tudo? Termina, pelo menos a civilização como conhecemos, termina com um evento chamado de a Batalha do Armagedon. É muito importante que você tenha uma noção histórica do que é a Batalha do Armagedon. Armagedon é um lugar que existe em Israel. É uma planície onde a Bíblia diz praticamente como se o mundo acaba ali. Uma batalha. Diz a lenda que Napoleão passou por aquele lugar e disse, mas que lugar incrível para uma batalha. Que lugar maravilhoso. Armagedon, Vale de Megido, essa é a tradução literal. É um vale, se você quiser, você for a Israel, onde é que fica Megido? Quero olhar para esse lugar. Quero ir lá. É aqui que acaba tudo? Pois é. Todo o império importante no passado lutou lá. Não por acaso. Todo o império importante no passado lutou no Vale do Armagedon. Então, na Batalha do Armagedon, é quem lutando contra quem? Simples. Conforme predito nas Escrituras, a Batalha do Armagedon é, pasmem, todas as nações do mundo contra Israel. Isso é o fim do mundo. Batalha do Armagedon, todas as nações do mundo apontando seus canhões para exterminar os judeus de uma vez por todas, para realizar o sonho de muitos, para realizar o sonho de Hitler, para realizar o sonho dos muçulmanos. Quando você ouve na mídia que os muçulmanos querem a retirada de Israel dos territórios ocupados, querem reconhecimento do Estado palestino, não, isso é mentira. Israel já prometeu, já ofereceu várias vezes. O que vocês querem? Eles sempre saem da mesa de negociação, porque não interessa. Só uma coisa interessa, e isso eles só dizem lá, nas rádios deles, nas línguas deles. Só uma coisa interessa: a destruição total do Estado de Israel. De onde vem tanto ódio? Quem lê a Bíblia sabe que esse ódio começa no primeiro livro da Bíblia, na casa de Abraão. 2 filhos, Ismael e Isaac. Vá ler a Bíblia, conheça as Escrituras. Mas a Batalha do Armagedon, todas as nações do mundo contra Israel, apontando seus canhões. Vamos dizer que uma ou outra nação resolva ficar do lado de Israel. Mas será muito pouco. Em geral, as nações da terra vão estar contra todas as nações do mundo, contra a nação de Israel. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Você pode perguntar assim, mas como é que os líderes, inclusive líderes cristãos, como é que os governantes, como é que os reis da terra vão topar um negócio desse? Eles não conhecem as Escrituras, como é que eles vão querer destruir Israel? Bom, vamos lá. Existe uma coisa chamada o 6º flagelo. Nunca esqueça do 6º flagelo. Derramou o 6º e a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol.
Agora veja como é possível um líder cair numa roubada. Então vi sair da boca do dragão, dragão aqui no caso é Satanás, e da boca da besta, que é o Satanás Júnior, e da boca do falso profeta, que é o líder religioso que apoia o Satanás Júnior. Saiu da boca deles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso é grotesco demais, né? Imagina um dragão enorme e sai uns espíritos em forma de rã da boca deles. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Quando alguém é tão dependente de sinais, eu tenho tanta peninha. Operadores de sinais. E se dirigem a quem? A quem? Aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama como? Por que os reis vão topar essa parada? Porque espíritos de demônios, espíritos que têm um visual esquisito em forma de rã, são o espírito mais feio que você já imaginou que existisse. Espíritos em forma de rã seduzirão os reis do mundo inteiro. Então, se nessa época Michel Temer, Tiririca, Cunha, quem for o presidente, se não for um homem de Deus, será seduzido espiritualmente a achar que o problema do mundo são os judeus e vão destruí-los. Só por curiosidade, Zacarias capítulo 12 até 14 conta essa batalha com detalhes. Detalhes. É um spoilão, não é um spoiler. Zacarias de 12 a 14. É claro que eu não vou ler Zacarias de 12 a 14, só uns textos aqui que eu anotei. Deus disse em Zacarias 12, versículo 2, que Jerusalém é a pedra pesada. Jerusalém é o cálice de tontear para todos os povos. É o problema da humanidade. Um terço dos problemas da ONU tem a ver com Jerusalém, com a questão árabe-israelense. Já está dito aqui, Zacarias 12, 2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Ora, se aquele povo é uma pedra pesada para todos os povos, qual é a solução? Acaba com eles. Destrói esse povo, né? Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão quantas nações? Todas as nações da terra. Ui, que spoiler, né? Esse é o tipo em inglês, quando o pessoal está contando um filme, aí o cara fala assim, no spoiler, quer dizer, não conta não, caramba, né? Aqui não, conta tudo, conta mais. Se reunirão todas as nações da terra. Porque é importante que haja a batalha do Armagedon. Zacarias 12, 9 diz assim, Deus diz, naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Quem entrar, uma linguagem bem vulgar mesmo, quem entrar vai se ferrar. Quem for vai se dar mal. Deus diz, vai vir contra. Vou destruir todas as nações da terra. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad, Rimon, no vale de Megido. Vale de Megido é o quê? Armageddon. Vale de Megido. Armagedon. É o vale de Megido. Lá vai ser o problema. Um spoiler bem legal. Como é que termina a guerra? Não é? Como é que termina mesmo? Termina assim. Aquele povo que sumiu, que estava numa boa. Numa boa.
festa, bodas do Cordeiro, pau quebrando aqui, eles serão avisados que começou a batalha do Armagedon. E não só isso, eles serão avisados que eles vão participar. Você está ficando animado agora, né? Eles serão avisados que eles vão participar da batalha do Armagedon com os anjos de Deus, lutando não a favor das nações, mas a favor de Israel. Isso sim é a vinda do Senhor. Ele vai vir, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai ter um caminhozinho lá que ele vai descer até uma porta. Está lá, a porta está esperando. O profeta Ezequiel disse que ninguém abre aquela porta. Detalhe, ninguém abre mesmo. Procure saber por que ninguém abre. Chama-se Porta Dourada. Ele vai descer, ele vai abrir a Porta Dourada. E ele vai, depois de ter vencido todas as nações, ele vai se assentar no seu trono, no trono em Israel. Para mim é fascinante, versículo 5, olha o que diz Deus dizendo que vai ser terrível para Israel. Mulheres serão estupradas, vai ser horrível. Mas no fim, a vitória é de Israel. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque os vales do monte chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha o final de tudo. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Versículo 13, naquele dia haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Os inimigos vão entrar em confusão. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra seu próximo. Bom, o spoiler está todo lá. Vá para casa, leia. É assim que termina. Lendo mais uma vez sobre aqueles dias, eu descobri que nem nessa época, os falsos profetas vão ficar quietos. Nessa época, eles vão profetizar mentiras de novo. E eu descobri uma coisa muito engraçada. Uma coisa que falso profeta merece. Eu descobri que as pessoas vão bater neles. Os pais deles vão bater nele. Para com isso, eu vou te dar uma pancada agora para você parar com essa palhaçada de fazer profecia. Tem uma cena muito engraçada em Zacarias que diz que o profeta chegará com as mãos feridas. E o pai dele vai perguntar: o que foi isso nas mãos? Foi uma surra ali que eu tomei na casa dos amigos. Parece que merece, porque até nesse tempo querem continuar fazendo falsas profecias. Meu querido, eu contei para você 4 eventos futuros: o sumiço de um povo, a grande tribulação, o reino do anticristo e a batalha do Armagedon. Eu não tenho mais tempo para dizer tudo o que acontece depois da batalha do Armagedon. Mas é muito ruim. A maior parte da humanidade é como se fosse para o inferno viva ali, naquele dia. Vai haver um julgamento terrível chamado julgamento das nações. E vai começar um novo reino, um reino milenar. E pela primeira vez, a terra vai experimentar paz. Jesus Cristo será o seu rei. Não será o anticristo, será Jesus Cristo. O anticristo é invejoso. Ele quer assumir um reino que seria de Jesus. Mas Jesus vem, destrói o anticristo, destrói os seus inimigos, assume o seu reino. Minha pergunta é: você vai estar lá? Já passou assim pela sua cabeça o que aconteceria com você? Aonde você estaria? Será que isso tem alguma coisa a ver com você? Se o anticristo se manifestasse mês que vem e sumisse um povo, o que você acha que seria de você nessa terra? Você acha mesmo que é esperto para enganar um cara que vem com toda a eficácia de Satanás, todo o engano, fazendo sinais, fazendo prodígios? Não, você não é capaz. Sem Jesus, você não é capaz. Talvez você já enrolou demais de ouvir tanto o evangelho e nunca tomar uma decisão. Jesus Cristo disse que pessoas que ouviram a palavra e rejeitaram, no dia do juízo final,
vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. O inferno vai pegar mais leve com Sodoma e Gomorra do que com pessoas que ouviram e acham que se basta. Você não se basta. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. O evangelho é tudo ou nada. Vamos orar? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Nosso Deus, nós te agradecemos tanto pela palavra profética que nos diz coisas que nenhum futurista, nenhum projetista, nenhum estudioso da sociologia das nações, das sociedades, dos povos, meu Senhor, seria capaz de prever com tanta exatidão. E nós te agradecemos por essa palavra poderosíssima. Te agradecemos também porque no Brasil ainda podemos nos reunir em torno dessa palavra livremente. Ajuda-nos, meu Pai, a valorizar isso. E te agradecemos porque o Senhor hoje colocou aqui diante de nós, diante dos nossos olhos, eventos futuros que tem a ver conosco, a nossa história. E o Senhor tem convidado, o Espírito e a noiva dizem, vem. Que pessoas aqui, meu Pai, possam ouvir a tua voz, dizendo, vem. Que se arrependam, que se rendam a Jesus Cristo, que desistam de tudo, dos seus raciocínios, das suas crenças, das suas teimosias, e se rendam a Jesus Cristo. E se arrependam, e sejam salvos, e tenham seus nomes escritos no livro da vida, para morar eternamente com o Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti.